Imagina só esperar por algo por séculos. Para uma nação inteira, esse momento finalmente tinha chegado. Depois de gerações vagando pelo deserto, eles estão ali, na beira de receber o seu lar prometido. Isso não é só um momento na história, não. É o momento que define tudo. Então fica a pergunta, né? Como é que se divide o futuro de uma nação inteira, pedacinho por pedacinho? Bom, o capítulo 19 de Josué é a resposta. Mas vamos pensar nisso não como um mapa antigo e empoeirado, mas sim como a escritura, a certidão de nascimento de uma nação. Um lugar onde cada linha traçada e cada cidade nomeada é um capítulo de uma história gigantesca. Então, vamos mergulhar nisso para ver como esse mapa antigo revela tudo. Promessas divinas, desafios bem humanos e, olha, um exemplo surpreendente de liderança. Esse é o nosso roteiro. Primeiro, a promessa se tornando propriedade. A gente está testemunhando a distribuição final da terra para 7 tribos que faltavam. Para Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan. Esse é o exato momento em que uma promessa divina vira, de fato, um endereço físico. E olha, isso não foi feito a portas fechadas, não. A divisão foi feita em público, num processo sagrado, para todo mundo ver que as mãos que estavam guiando essa distribuição eram divinas, não humanas. A transparência era fundamental para provar que não tinha nenhum tipo de favoritismo. E o ponto principal é o seguinte: a terra era só o começo. O plano de Deus era muito, mas muito maior. Para essa visão se concretizar, o povo precisava agir com fé. A promessa foi dada, mas eles precisavam ter a coragem de tomar posse dela. Mas essas linhas de propriedade no mapa fazem mais do que só dividir a terra. Elas revelam um plano que já vinha se desenrolando há séculos. E o melhor exemplo disso tudo é a tribo de Simeão. Para a gente entender o destino de Simeão, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para uma profecia meio sombria feita pelo pai dele, Jacó. Foi uma consequência de um passado bem violento. E aqui a gente vê a profecia se concretizar de um jeito impressionante. Simeão não recebe um território só para ele, sabe? Pelo contrário, a herança dele é um conjunto de cidades espalhadas dentro do território de Judá. Aquela antiga palavra de que eles seriam dispersos se cumpriu assim ao pé da letra. E isso revela uma estratégia divina fascinante. Uma maldição que acaba virando uma espécie de bênção disfarçada. Ao colocar a tribo que historicamente era mais rebelde perto do coração espiritual da nação, que era Judá, a dispersão se torna uma oportunidade de estabilidade, de redenção. Mas nem toda herança foi cumprida de forma tão direta. Às vezes, uma promessa divina encontra resistência humana, e aí o caminho fica difícil. É exatamente isso que a gente vê na história da tribo de Dan. Aqui a promessa esbarra num problema. Os vizinhos de Dan, os poderosos e temidos amorreus, expulsam eles dos vales férteis e forçam eles a se refugiarem nas montanhas. A herança deles parecia ótima no papel, mas a realidade no campo de batalha era brutal. Eles chegaram numa encruzilhada. Lutar com fé pela terra difícil que Deus deu ou encontrar um caminho mais fácil? Bom, eles escolheram a segunda opção, abandonando a herança que foi designada para eles para conquistar um território menos desafiador. A história deles é um lembrete muito poderoso de que o plano de Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Uma bênção divina ainda exige coragem humana e fé para ser totalmente realizada. E depois de toda essa complexidade, profecias, conflitos, escolhas difíceis, a história toda culmina no ato final de um único homem, o líder, Josué. A ordem dos eventos aqui é tudo. Pensa só, o homem no comando, o líder nacional que os guiou para a vitória. Ele faz questão de que cada família em Israel tenha seu lar antes mesmo de considerar o dele. Essa é a matemática da verdadeira liderança. Não é sobre ser o número 1, é sobre se colocar por último. O número de pessoas que Josué colocou na frente dele, todas. Ele foi o último, e essa escolha o define completamente. Isso é o que define a liderança servidora, na sua forma mais pura. Josué mostra para a gente que a verdadeira autoridade não vem do poder que se acumula, mas do serviço que se presta. Ele não usou a posição dele para benefício próprio, e é isso que o torna um líder tão grande. E a humildade dele não parou por aí. A cidade que ele pediu se chamava Timnat-Sera, que significa a porção que sobrou. Ele não pegou a melhor propriedade.
Ele pegou as sobras e, com as próprias mãos, reconstruiu o lugar. Então, no fim das contas, esse mapa antigo é muito mais do que só linhas na areia. É uma lição sobre a fidelidade de Deus, sobre a fragilidade das escolhas humanas e, acima de tudo, sobre o poder duradouro da liderança que serve. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que herança em nossas vidas, hoje, exige fé e perseverança para ser reivindicada?